Glória a Deus, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui diretamente da Igreja Presença de Deus na Terra, aqui na cidade de Iguatu. Estamos aqui para abençoar a sua família, diretamente da congregação. Lá na sede está o pastor José, missionária Aline, e toda a equipe de fé ali para servir ao povo de Deus. E nós estamos nessa luta, nessa peleja para salvar mais almas para o reino de Deus e também cuidar dos salvos, para que eles não se percam, não é? Estamos nessa guerra, nessa peleja, nessa batalha. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Primeiramente, nós estamos na campanha Quarto de Guerra, onde nós estamos guerreando pelos nossos familiares, estamos guerreando pela a nossa família biológica, mas é muito importante que a nossa guerra é tornar a nossa família biológica em nossa família espiritual. Entenda bem que nós temos duas famílias, a família biológica e a família espiritual. E Jesus, ele separou muito bem, ele separou as famílias para mostrar para nós que nós temos as duas, tanto a biológica como a espiritual. E você precisa entender isso no seu espírito. Imagine um homem em que ele ama a Deus, ele também ama a sua família biológica. Mas, de repente, ele é confrontado. Ele, de repente, tem uma oportunidade em que ele tem que escolher ou entre Deus ou entre a família biológica. Então, nós temos que entender o posicionamento da nossa família espiritual e também da nossa família biológica. Nós temos que entender o posicionamento no nosso coração de Deus e da nossa família. Para isso, nós vamos para a palavra, aqui em Mateus capítulo 10, versículo 37. Vamos do 34 em diante. Diz assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Preste muita atenção, aqui ele está falando da família biológica. Versículo 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la-á. Então preste muita atenção. A família espiritual, ela tem um peso tão importante que Jesus, ele dividiu as duas famílias. E aqui nós vemos que se o coração de uma pessoa estiver propício mais pela sua família biológica, essa pessoa não é aceita por Jesus. Jesus, ele coloca bem claro que nada pode estar no lugar dele no seu coração. Jesus, ele deixa claro que o lugar
dele no seu coração é o trono dele. O trono dele tem que habitar no seu coração. Então, por mais que nós amemos a nossa família, nós estamos aqui no quarto de guerra, fazemos guerra pelos nossos familiares. Eu lembro bem da história de Abraão. Abraão orava e intercedia por Ló, que era sua família biológica. Mas a oração e a guerra que Abraão fazia, inclusive teve até guerra, levaram ele preso, e ele foi fazer guerra por Ló, porque Abraão amava Ló. A intenção de Abraão todo o tempo era tornar Ló sua família espiritual. Então, o nosso amor pela nossa família biológica tem que ser nesse sentido, de servir a nossa família. Preste muita atenção, porque eu estou ensinando princípios eternos para a sua vida não virar uma bagunça. Esse princípio eterno precisa ser seguido e obedecido, senão você vai ter problemas na sua casa e na igreja. Então, a intenção de Abraão sempre foi servir a sua família biológica, mas a intenção dele era trazer Ló para a sua família espiritual, até que ele conseguiu, graças a Deus. Ele conseguiu, lá no livro de Pedro diz que Ló foi salvo pela intercessão de Abraão. Então, muitos conseguem atingir esse nível de serviço e de oração e de guerra espiritual a ponto de trazer sua família biológica para a família espiritual. Porque a família biológica é aqui na terra, mas a família espiritual nós vamos viver eternamente. Então, se nós observarmos a palavra de Deus, nós temos que seguir a Cristo, amar a nossa família, servindo a ela, mas sempre priorizar a obra de Deus. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Que elas confundem. Elas colocam a família em primeiro lugar, colocam a obra de Deus em segundo lugar, aí colocam o trabalho em terceiro lugar e acabam destruindo os princípios. O princípio eterno é colocar sempre Deus em primeiro lugar. A família vem em segundo lugar. Olha o que é que diz aqui, para a gente entender melhor essa passagem, no livro de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículo 35. Vamos pegar aqui do início, versículo 31. Preste muita atenção e veja o princípio da família espiritual. Diz assim, aqui no título da mensagem, no versículo 31, na sua Bíblia deve ter assim, a família de Jesus. Vamos ver quem é a família de Jesus? Vamos lá. Será que é a biológica ou a espiritual? Vamos lá. Versículo 31 diz assim, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Versículo 33, então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Presta atenção, olha a pergunta de Jesus, quem é minha mãe e meus irmãos? O próprio Jesus perguntou para eles. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, diga glória a Deus. Você está entendendo o princípio aí? Jesus dividiu a família biológica da espiritual aqui nesse texto, para que nós entendêssemos os princípios. Os princípios precisam ser seguidos. É muito simples. Jesus disse, olha, quem faz a vontade de Deus é minha família de verdade. Não que Jesus ele não estava desprezando a sua mãe e os seus irmãos.
Entenda bem esse texto, não seja carnal em dizer Jesus desprezou sua família biológica. Não, não é verdade. Jesus nunca desprezaria sua família biológica, não é isso. Ele também não está ensinando você a fazer isso. Ele apenas dividiu a sua família. Ele disse, olha, aquela família que está ali é a biológica, a que está aqui é a espiritual. Quem é minha família de verdade? É a espiritual. Por que a espiritual é a de verdade? Porque é eterna, gente. Entenda que a família espiritual é a que vai morar conosco na eternidade. Então, há uma diferença. As que estavam lá fora eram a mãe e os irmãos. Aí chegaram para ele, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí ele olha ao redor dele e diz, aqui está minha mãe e meus irmãos, esses que fazem a vontade do meu Pai. Diga aleluia. Está entendendo? Então, Jesus, ele faz essa divisão. Entenda que nós devemos servir nossa família biológica, nós devemos amá-los, a ponto de orar e guerrear por eles, para trazer eles para a família espiritual. Esse é o ponto-chave mais importante da tua vida. Tem que ser sua luta diária, não é? Por isso que é importante você estar congregado numa igreja. Por isso que é importante você ter pelo menos cobertura espiritual. Mesmo que não tenha uma igreja perto de você para você congregar, mas tem uma cobertura espiritual. Você precisa ter uma cobertura espiritual. Alguém que lhe cubra. Observe a orientação do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo. No livro de 1 Timóteo, que foi a primeira carta do apóstolo Paulo ao pastor, capítulo 5. O que o apóstolo Paulo fala sobre a família biológica? Então, apóstolo, eu devo desprezar minha família biológica? Não, não é essa a orientação. A orientação é de cuidado, de serviço. Nossa família... 1 Timóteo capítulo 5, coloca aí na sua Bíblia. A primeira orientação é de serviço, é de amor, é de cuidado. Veja bem, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Vou repetir, olha que palavra forte. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Ou seja, a minha missão para com os da minha família biológica é de serviço, é de amor, é de cuidado. Eu preciso ter esse cuidado com os da minha casa, não é? Nós temos que ter essa orientação do Espírito Santo. Às vezes, os irmãos pecam porque não sabem discernir a obra de Deus da obra familiar. Nós temos uma obra familiar. Eu, como pai, eu tenho que amar minha esposa, tenho que cuidar dos meus filhos, preciso amá-los. Porém, eu tenho que ter um cuidado com a obra de Deus, sem desprezar minha família, mas sabendo que a obra de Deus, os que são espirituais, são da minha família espiritual. E nós temos que ter uma certa prioridade com aqueles que são da família espiritual. Mais na frente eu vou mostrar para você na Bíblia a importância da família espiritual. Aqui eu estou mostrando a importância da família biológica, que nós devemos amar, servir e cuidar. Diga glória a Deus. Então, é muito importante nós entendermos esse princípio. Observe aqui a prioridade da família espiritual. Aqui no livro de Mateus, capítulo 12, você vai entender melhor aquele mesmo texto que eu falei lá em Marcos, mas nós vamos entender melhor agora. Presta atenção, Mateus capítulo 12.
Versículo 46. Versículo 46 diz assim, ó: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Versículo 48. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Versículo 49. E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Diga aleluia. Então está bem claro aqui, nesse texto, qual era a prioridade de Jesus. Entre a família biológica e a família espiritual, Jesus deu prioridade à família espiritual. Você entende isso? Jesus deu prioridade entre a família biológica e a família espiritual. Jesus, ele deu prioridade à família espiritual. Nós vamos ver agora em outro texto que eu trouxe para vocês, aqui no livro de Gálatas, capítulo 6. Preste muita atenção, um texto bem claro do apóstolo Paulo, na carta do apóstolo Paulo para a igreja na Galácia. Nome bonito, né? Galácia. Capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui nós vemos uma separação clara do apóstolo Paulo, ele deixando bem claro que existe família da fé. Então, a prioridade maior, o apóstolo Paulo está dizendo assim: vamos ajudar todos, vamos cuidar de todos, vamos servir a todos, mas em especial, mas principalmente os da obra de Deus, mas principalmente os da família da fé. Então, por que eu não sabia disso, apóstolo? Porque nós não fomos ensinados assim. Nós sempre fomos ensinados pelo mundo de colocar nossa família em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E nós ferimos o primeiro e único mandamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você coloca a sua família em primeiro lugar e você fere o mandamento principal de Jesus. Jesus, ele disse: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o único mandamento. Então você precisa entender que nós não podemos colocar nada em primeiro lugar na nossa vida que não seja o próprio Jesus. A obra de Deus, ela precisa ser colocada no lugar dela. O princípio precisa ser retornado ao lugar. A família da fé no lugar dela. Nós temos uma família espiritual. Glória a Deus, pessoal. Então isso é muito importante a gente entender isso, tá? Nós, a igreja, ela é nossa família espiritual, ela é nossa nova casa, onde nós vamos morar, né? É o nosso novo povo, é a nossa nova família. A igreja é tudo isso porque é determinado por Deus, né? É determinado por Deus. Glória a Deus. Só mais uma coisa muito importante. Eu pergunto: você está disposto a colocar Cristo acima de todas as coisas na sua vida? Você está disposto a colocar a família no lugar dela, no seu coração? A pergunta que eu faço é: você está disposto a colocar Cristo no lugar dele, no seu coração?
acima de tudo, acima da sua família biológica? Você está disposto a colocar a obra de Deus em primeiro lugar? A sua família espiritual em primeiro lugar? Essa é a pergunta que eu faço, porque Jesus disse assim: aquele que amar seu pai e sua mãe. Vamos voltar para o texto? O que Jesus diz? Aquele que amar. Só procurar o texto. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha que palavra. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Entendeu? Então, a pergunta que eu faço para você: você está disposto a colocar Cristo acima de todas as coisas na sua vida, inclusive a sua família, a sua casa? Então guarda essa pergunta no seu coração. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por esse princípio, pela tua palavra que foi colocada em nossos corações. Abençoa os teus filhos, abençoa, Senhor, os teus filhinhos. Pai, nós sempre oramos para que nossa família biológica se converta, se torne família espiritual. Nós queremos morar com eles por toda a eternidade. Sei que nem sempre é assim. Sei que alguns acabam se perdendo pelas suas próprias escolhas. Mas o Senhor tem dado graça a qualquer um que chegar diante de Ti com humildade. Abençoa a vida desta pessoa que me assiste, de todos que aqui estão. Todas as famílias, tanto a biológica como a espiritual. Em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, tá? Estamos aqui em oração, estamos no quarto de guerra, estamos guerreando pelos seus familiares, e a nossa oração é que a família biológica que você tem se torne uma família espiritual, sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que deseja ajudar essa obra, aqui embaixo, a chave Pix é o 11993073370. Faça a sua doação e nos ajude a manter esse programa. Faça a sua doação e ajude a gente a manter essa obra funcionando, tá? Pregando o Evangelho, essa que é uma porta do céu na terra. Deus escolheu essa obra para abençoar você e a sua família. Gente, amo vocês, beijo bem forte no seu coração, e nós voltamos a qualquer momento, em nome do Senhor Jesus.